Oi gente, tudo bem? Eu juro que eu queria vir aqui no canal só para trazer notícias boas em relação à Covid-19. Mas nós temos aqui no canal um compromisso com a verdade, um compromisso com a ciência. E nós assumimos esse compromisso diariamente, trazendo informações de bases científicas para que vocês possam se manter atualizados em relação ao cenário da Covid-19 no Brasil e no mundo. Hoje, infelizmente, as notícias não são boas. Ontem foi enviado para publicação na prestigiada revista britânica The Lancet um artigo sobre a variante mutante de Manaus e que não traz notícias nada boas para o Brasil. É sobre isso que eu vou conversar com você agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando aqui pelo canal para se inscrever no nosso canal e se juntar aos mais de 9.200 inscritos aqui no Conversa do PH. Pois é, e ontem, antes de dormir, como de praxe, eu fui dar uma olhada nos principais periódicos internacionais que tratam sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo e vi que um grupo de pesquisadores encaminhou para a prestigiada revista britânica The Lancet um artigo que trata sobre a variante mutante de Manaus, a variante mutante do coronavírus que foi encontrada lá em Manaus, chamada de variante P1. Dentre os pesquisadores encontra-se Nuno Faria, que é um importante pesquisador nessa área vinculado ao Imperial College de Londres, e a professora Esther Sabino, que está vinculada à USP, que foi uma das pesquisadoras que primeiro sequenciou o genoma do coronavírus no mundo. Mas antes de falar desse artigo, eu preciso tentar fazer uma construção histórica sobre a variante mutante de Manaus para que vocês possam compreender. Nós já falamos aqui no canal que quanto mais o coronavírus se espalha, mais ele se multiplica. E quanto mais ele se multiplica, maiores são as chances de que nesse processo de multiplicação ocorra pequenas alterações no seu genoma que nós chamamos de mutação. E quanto mais mutações ele sofre, maior é a probabilidade de que uma dessas mutações torne o coronavírus mais infeccioso e mais virulento, ou seja, mais agressivo. Sabendo disso, a comunidade científica internacional se juntou, se uniu num esforço nunca antes visto de sequenciar a maior quantidade possível de amostras de coronavírus pelo mundo, rastreando possíveis mutações e possíveis mutações que tornem o vírus mais agressivo e com maior capacidade de espalhamento. Até hoje, já foram identificadas ou registradas quase 1.000 mutações, e dessas, 3 preocupam bastante a comunidade científica. A variante mutante surgida no Reino Unido, que foi batizada de B117, causou muita preocupação e causa ainda muita preocupação, porque ela tem um potencial de espalhamento de 3 a 5 vezes maior do que o coronavírus original. Ela causou um grande problema em Londres, com um pico de espalhamento muito intenso que levou o Reino Unido a decretar sucessivos lockdowns. Outra variante mutante que causa muita preocupação é a B3.351, que é a variante mutante da África do Sul. Essa variante mutante já demonstrou, a partir de um estudo feito com 200 pessoas que tomaram a vacina AstraZeneca Oxford, ser capaz de driblar a resposta imune produzida pela vacina. E isso fez com que o governo sul-africano, inclusive, suspendesse a vacinação de pessoas lá na África do Sul com a vacina AstraZeneca Oxford. Porque essa variante mutante tem demonstrado que é capaz de driblar a resposta imune produzida pela vacina e a vacina, assim, não confere proteção contra essa variante mutante em casos leves e moderados de Covid-19. E a terceira variante que mais preocupa o mundo é a variante P1, que surgiu aqui na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Essa variante surgiu possivelmente por volta de novembro. E aí eu devo lembrar vocês o seguinte: a equipe do professor Nuno Faria se debruçou nos bancos de sangue e amostras da cidade de Manaus logo após aquele primeiro surto no primeiro semestre, que deixou os cemitérios de Manaus e os hospitais de Manaus lotados.
A equipe começou então a pesquisar os bancos de sangue e chegou à conclusão que cerca de 75% da população manauara, ou seja, da população de Manaus, tinha contraído a Covid-19 porque tinha algum tipo de imunidade contra o coronavírus. Era de se esperar, portanto, que se 75% da população de uma capital de 2 milhões de habitantes já tinha imunidade contra o coronavírus, ou seja, já tinha anticorpos protetores contra o coronavírus, que aquela população já tinha atingido a chamada imunidade de grupo, imunidade coletiva, ou como alguns chamam, imunidade de rebanho. Para a surpresa da equipe, no segundo semestre de 2020, por volta do mês de setembro, o número de casos em Manaus começou rapidamente a aumentar. Ou seja, a imunidade de grupo não tinha sido capaz de frear o início de uma segunda onda de Covid-19 na capital do Amazonas. A equipe do professor Nuno Faria, então, se junta à equipe da professora Esther Sabino e daí nasce uma suspeita de que havia uma nova variante de coronavírus responsável por esse novo pico, por esse novo surto de Covid-19 numa população que, teoricamente, tinha atingido a imunidade de grupo. As equipes de pesquisadores, então, começaram a sequenciar amostras extraídas de pacientes que estavam tendo Covid nessa segunda onda lá em Manaus e começaram a identificar uma série de mutações no material genético do vírus encontrado nesses pacientes. No dia 12 de janeiro de 2021, os resultados desse trabalho foram apresentados num simpósio de virologia, evidenciando que em Manaus havia surgido uma variante mutante do coronavírus chamada variante P1. Concomitante a isso, um grupo de pesquisadores japoneses, analisando amostras de 4 japoneses que tinham passado férias na floresta amazônica e tinham voltado para o Japão com Covid-19, concluiu que as amostras desses pacientes também continham a variante mutante chamada variante P1. Tinha sido, portanto, constatado o surgimento de uma nova variante mutante de coronavírus, a variante P1, encontrada na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Então, outros questionamentos começaram a surgir. O quão mais rápido essa nova variante mutante se espalha em relação ao coronavírus original? Essa variante mutante é capaz de driblar resposta imune de pessoas que já tiveram e curaram a Covid-19? Ela é capaz de driblar resposta imune de pessoas que foram imunizadas e produziram defesas contra o antigo coronavírus? Essa variante mutante se tornou dominante no Amazonas ou não? Esses questionamentos começaram a ser respondidos à medida em que a equipe de pesquisadores se debruçava sobre os resultados de sequenciamento, sobre os prontuários de pacientes dessa segunda onda de Covid-19 e principalmente sobre amostras de sangue, amostras de soro que continham anticorpos contra essa nova variante mutante. E foi precisamente utilizando modelagem matemática e cruzando os dados do sequenciamento genômico, do sequenciamento genético da nova variante de coronavírus com os prontuários de pacientes que a equipe de pesquisadores concluiu o seguinte: possivelmente a variante mutante do Amazonas surgiu no mês de novembro de 2020, mas já 70 dias depois, por volta do início de janeiro, já tinha se tornado dominante na capital manauara, uma vez que 87% de todas as amostras de sangue dos bancos de sangue a partir de pacientes que tinham tido Covid nessa segunda onda tinham anticorpos contra a variante mutante. Daí, a partir de inferências matemáticas, concluiu-se que essa variante mutante tem uma capacidade de espalhamento de 1,4 a 2,2 vezes maior que o coronavírus original. Ou seja, ela se espalha muito mais rapidamente, ela é muito mais infecciosa. E um outro dado muito preocupante obtido nessa pesquisa é o fato de que de cada 100 pessoas que contraiu a variante mutante P1 lá de Manaus, nessa segunda onda em Manaus,
até 61 delas já tinha tido Covid-19 com o coronavírus original. Isso mostra que a capacidade de reinfecção da variante mutante, driblando a resposta imune produzida a partir de uma Covid-19 anterior, é de 6 a 8 vezes maior do que a própria variante original do coronavírus. A equipe de pesquisadores está atualmente fazendo uma outra pesquisa que é, a partir de pacientes que foram vacinados com a Coronavac, qual a capacidade dessa variante mutante driblar a resposta imunológica produzida pela vacina. Dados preliminares feitos em laboratório com culturas de célula mostraram que, quando a nova variante é colocada em culturas de células que contêm anticorpos produzidos a partir da vacinação com a Coronavac, os vírus conseguem sobreviver nesses meios de cultura e conseguem se multiplicar invadindo as células, mostrando que, em cultura, os vírus mutantes da variante P1 são capazes de driblar anticorpos neutralizantes produzidos a partir do estímulo com a vacina Coronavac. Isso é muito preocupante, porque aponta para o fato de que essa variante mutante do Amazonas, além de se espalhar rapidamente e rapidamente tornar-se dominante, é capaz de driblar a resposta imunológica produzida pelo corpo em resposta a uma doença, mas o mais grave, é também capaz de driblar a resposta imunológica produzida a partir do estímulo de uma vacina. Isso pode jogar por terra todo o esforço da ciência em produzir uma vacina eficaz contra o coronavírus. E é precisamente por tudo isso que a gente vem insistindo aqui no canal que as pessoas devem continuar a utilizar máscara, devem continuar a evitar aglomerações, devem higienizar as mãos periodicamente e os governos devem testar e rastrear constantemente o coronavírus. Porque enquanto nós não conseguirmos acelerar a velocidade de imunização ao ponto de suprimir a velocidade de espalhamento do vírus, o vírus vai continuar a se espalhar e quando ele se espalha, ele se multiplica, quando ele se multiplica, ele sofre mutação e quando ele sofre mutação, é possível que uma dessas mutações possa torná-lo mais poderoso. E com isso, as vacinas podem não ter aquela eficácia original, pode ter sua eficácia reduzida. É o que está acontecendo, por exemplo, com a variante P1, que inclusive já chegou no interior de São Paulo, na cidade de Araraquara, e causou caos na cidade do interior paulista. Isso também prova que não adianta falar em imunidade de grupo ou imunidade de rebanho se a gente não tem uma velocidade de vacinação superior à velocidade de espalhamento do vírus. Porque é provável que, se a velocidade de vacinação for muito lenta e o vírus se espalha muito rapidamente, que ele possa sofrer mutação e aí, quando se atingir a imunidade de rebanho por um grupo de pessoas que está doente e curada, associada a um grupo que está vacinada e imunizada, é possível que uma variante mutante consiga driblar essa resposta imunológica coletiva e consiga causar um novo surto, um novo pico de Covid-19 na população. É preocupante é o fato de que o Brasil tem poucas doses de vacina e está num ritmo muito lento de vacinação, com pouco mais de 3% da população imunizada. Enquanto isso, a variante mutante está circulando pelo país, se espalhando rapidamente, e isso é um ponto bastante preocupante. O alento disso tudo é que os estudos também demonstram que quando uma pessoa contrai a Covid-19 ou é imunizada e desenvolve uma certa resposta imune, mesmo que ela contraia uma variante mutante, a resposta imune que ela produziu contra o vírus original atenua os sinais e sintomas da Covid-19, possivelmente fazendo com que a pessoa desenvolva uma Covid-19 leve ou moderada. Por isso que é muito importante continuar ainda no esforço de vacinação para vacinar a maior quantidade possível de brasileiros e brasileiras no menor espaço possível de tempo. E por fim, isso mostra apenas que estratégias como distanciamento, utilização de máscaras, higiene das mãos e, quando for necessário, lockdown, são extremamente importantes para evitar
o rápido espalhamento do coronavírus, que é um vírus de uma plasticidade genética muito grande. Ele quer sobreviver, ele quer driblar as respostas imunológicas produzidas pela doença e pela vacina, e para isso ele vai sofrer mutações quando ele estiver se multiplicando. A maior parte das mutações não vai trazer benefício algum para o vírus, mas isso é um jogo de roleta. Uma delas pode torná-lo mais poderoso, e essa é a grande preocupação da comunidade científica. Proteja-se, fique em casa, se precisar sair, utilize máscara, evite aglomeração e higienize periodicamente as mãos. Na primeira oportunidade, vacine-se, sem escolher que vacina está sendo ofertada a você. Afinal de contas, todas elas foram produzidas com muito esforço e muito rigor científico. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não deixa de compartilhar, deixa também o teu comentário. Forte abraço e se cuidem!